Hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Ana Lúcia, uma vencedora na batalha contra o câncer. Ela deixou aqui pra gente dicas muito interessantes para a família, para a sociedade, mas principalmente para quem está passando por essa situação. Um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Conta pra gente, como foi a tua experiência com a notícia? Bem, doutora, a notícia em si pesa muito, né? Tem um peso, né? Antigamente nem se falava o nome câncer, né? O nome câncer já assusta, né? E o ser humano, ele não está preparado, né, para receber má notícias, né? Sim. Então, assim, lidar com o emocional nessa hora é muito complicado, é muito difícil, né? A gente sente sem o chão, você se sente só, triste, você começa a relembrar o que você fez da sua vida, como vai ser. Então vem uma série de fatores e um peso muito grande para se carregar só. Ana, você falou sobre o turbilhão na mente, que passou um monte de coisa na sua cabeça com relação ao seu passado. Que emocional disparou em você com essa notícia? Bem, na hora que eu recebi a notícia, eu não tive um psicoterapeuta, eu não tive acompanhamento, né? E ao mesmo tempo eu percebi que a médica chegou, jogou a notícia e eu não estava preparada, porque você não está preparado para receber uma notícia dessa, né? Então, meu emocional, na hora, bateu um desespero, você fica sem chão, você perde o equilíbrio, né? Você fica pensando como você vai reagir àquilo, né? Como você vai se portar diante de uma adversidade tão grande. Ainda mais no meu caso, que o câncer significava na família uma sentença de morte. Eu já tinha perdido os parentes, amigos, familiares, eu estava vivendo um luto recente da minha mãe ainda. Então foi muito complicado. O emocional, eu falo que é uns 50% no tratamento de um paciente de oncologia. Correto. Então, Ana, você teve que abrir uma outra janela na sua vida, porque você tinha uma janela de morte, um histórico de morte, que você poderia muito bem ter olhado para essa janela e pensar assim: bom, todo mundo morreu na minha família, quem passou por câncer morreu, o tratamento não resolveu, a minha mãe morreu, então eu vou morrer. Mas você escolheu olhar pela janela da vida, não foi isso? Foi. Você olha, as pessoas veem o nome câncer, né? E igual eu falei para você, pesa muito, né? Então eu alimentava a minha coragem ou eu alimentava o meu medo. E essa janela, eu tinha uma janela bem escura, que eu falo que era a morte, né? E eu preferia olhar para uma outra janela, que era a janela da vida, né? Então eu preferia olhar, imaginar que eu estava vivendo num jardim cheio de flores coloridas, borboleta. É a maneira como você encara o problema e a situação, é você olhar para ele, né? O câncer, ele não poderia ser maior do que a minha vontade de viver. Ana, o seu emocional a gente ficou sabendo agora, você escolheu a janela da vida, mas e como é dar essa notícia e lidar com o emocional dessa família? Porque a gente sabe que cada um tem um comportamento e uma reação diferente, uma expectativa diferente quando se fala em câncer. Eu acho que foi a parte mais difícil, doutora, porque quando você recebe essa notícia, você pensa em primeiro lugar na família, você não pensa em você, né? Eu comecei a pensar nas minhas filhas, no meu marido, nos meus irmãos, e ao mesmo tempo eu comecei a ver que eu tinha que ter um equilíbrio emocional para passar essa segurança para eles. E além de eu vindo uma família que o câncer significava uma sentença de morte, né? Então eu sabia o peso que eles iam ter que carregar junto comigo, né? Porque a família adoece junto com o paciente de oncologia. Por incrível que pareça, a família sofre até mais que um paciente de oncologia. Essa família que você está falando são seu marido, suas filhas, né? E a família um pouquinho mais distante, foi a mesma coisa ou você teve que ter atitudes diferentes? Eu tomei uma postura, a minha família ela já tem um trauma nessa área, né? Então, que nem eu falei no início, já é uma família que teve muitas perdas, né?
E o que eu pensei? Eu vou ficar perto de pessoas mais chegadas, né? Pessoas que pensam positivos. E eu preferi ir para um outro caminho, que era de não abrir para todos. Teve pessoas da minha família que ficaram sabendo só quando eu terminei o tratamento. Porque eles tinham depressão, eles tinham síndrome do pânico, às vezes pensavam negativo, né? E o que um paciente de oncologia, o que ele menos quer é alguém o tempo inteiro do lado dele achando que ele vai morrer, né? Porque você quer viver, pelo menos eu queria viver, né? E eu optei por essa escolha, por esse caminho. E eles não iam me entender, né? Os meus familiares mais próximos, eu falei, eu não quero ninguém chorando perto de mim. E eu procurei viver, né, aquele momento e aquela situação e passar equilíbrio para eles, que era o mais difícil. Porque se eu caísse, eles caíam junto. Que legal, Ana. Então você buscou pessoas positivas para caminhar com você, que trouxeram uma energia melhor, que estimularam você a vida, a olhar a vida de uma forma colorida, né? Bem por aí. E que mais te trouxe impacto e ao mesmo tempo aumentou a sua força nessa caminhada? Bem, doutora, eu sempre tive um relacionamento forte com Deus e uma intimidade com Ele. E eu acho que a fé foi 50%, ou se não foi 100% no meu tratamento, né? Em todas as áreas eu usei a fé. Eu busquei ter esse conhecimento, buscando a presença de Deus na minha vida. Eu tinha uma intimidade com Ele e eu andava com Ele. Cada um acha, tem pessoas que acham que é loucura, né? Se você falar para algum médico, de repente ele acha que, no seu caso, né? que é loucura, mas para mim era importante. E eu vi que dava resultado, que as pessoas que têm essa busca em Deus, né? Eu já tinha uma intimidade com Ele, mas eu me fortaleci muito mais, por incrível que pareça, né? Eu busquei nele a convicção, a certeza, a força, a vontade de viver, né? Eu digo que ele foi a peça fundamental nesse tratamento. Ele foi também seu terapeuta, né, Ana? Porque você disse que não teve um acompanhamento terapêutico. Então, de certa forma, além de ser seu Deus, aquele que poderia operar milagres na sua vida, segundo a sua fé, ele foi com quem você falava das suas angústias, né, e tudo mais. E é interessante porque, olha, a gente precisa avaliar que nós somos um ser bio, psíquico, social e espiritual. Então, não dá para separar a pessoa. Você não era uma mama, a sua mama fazia parte de um corpo. O seu corpo, ele se constitui também de emoções. O seu corpo e as suas emoções se relacionam. Então, você tem uma vida social. E a fé, ela é interessante porque, para ter fé, Ana, é preciso transcender. Vai além, ela não é palpável, ela vai além. Então, a pessoa que está adoecida, ela precisa transcender, ela precisa sair do estado da doença para ir para o estado de saúde. E a fé, no caso, ela é um instrumento que coopera muito com isso. Então, nós somos um ser completo. E isso que é interessante e lindo, né, no ser humano. Verdade. Então, Ana, nós falamos sobre como você recebeu a notícia, isso mexeu com você, as suas emoções. Como foi lidar com as emoções dentro da família, as diferenças, a fé como um dínamo, né, na sua vida, que te ajudou, alavancou você para a vida. E agora, como foi, Ana, essa notícia, todo esse processo dentro da nossa sociedade? Por incrível que pareça, nós vivemos um padrão de beleza, né? E a mulher carrega esse peso, né? Eu acredito que para o homem não pese tanto, né, como para uma mulher, né? Então entra aí você ficar um período, que nem no meu caso, que era câncer de mama, e eu não sabia e comecei a estudar sobre isso, que o câncer de mama tem vários nomes, né? Então aí você se depara com uma série de medicamentos, né? E tem os efeitos colaterais desses medicamentos, né?
E um deles eu achava que tinha câncer, que algumas pessoas caíam o cabelo, outras não. Aí eu descobri que não, que era a medicação que fazia cair em alguns casos e outros não. Dependia do protocolo do médico, né? E no meu caso caiu os cabelos, né? Caiu sobrancelha, unha, né? E o padrão de beleza, como que você sai na rua desse jeito, né? Eu era uma pessoa que eu não saía, doutora, na rua sem pentear o cabelo. E de repente eu me deparei com a situação de ter que sair sem o cabelo, né? Então eu procurei ferramentas, né? A primeira que eu falo que foi um sorriso no meu rosto, que foi a maquiagem, né? Então a mulher, ela busca, né, esse padrão de beleza. Então eu comecei a usar recursos, né? Cortei o meu cabelo, fiz uma peruca com o próprio cabelo, né? Depois de algum tempo o cabelo caiu, o que sobrou, né? Caiu mesmo. E eu comecei a usar aquela peruca. Só que eu usei 1 mês, 2, 3, aí eu tinha que sair de casa, colocar a peruca, né? E existe aquele monte de exames, a quimioterapia, aquele desconforto. E eu falei, por que eu vou viver esse padrão de beleza? Eu já estou carregando um peso tão grande, né? E ainda carregar mais esse. Aí foi que eu me deparei, eu falei, não, eu vou viver um momento, né? Que eu entrei no consultório sem a peruca, né? Que eu encarei a realidade, que era uma fase, né, que eu estava vivendo, por mais difícil que ela fosse, eu acreditava que ela ia passar. Que lindo, Ana, o seu bom humor para a vida, né? O sorriso no rosto, né? A maquiagem, assumir o momento que você estava vivendo. Então, a gente viu que o câncer, no início, ele era o seu inimigo, porque ele te mostrava um caminho de morte. Agora, o câncer, aqui com você contando, eu percebo o câncer como um mestre na sua vida, né? Te ensinou tantas coisas. Quantos aprendizados você teve, não foi, Ana? Foi. Eu falo que o câncer foi a minha cura. Ele curou os meus medos, a minha incerteza, a minha insegurança. Eu não pensava passar por isso, eu acho que ninguém pensa em passar, né? Mas eu vejo agora que a cicatriz que ficou no meu corpo, né? Que eu tive que fazer uma mastectomia bilateral total, com reconstrução de mama, uma cirurgia agressiva, né? Que no meu protocolo foram 28 quimioterapia, uma cirurgia de 12 horas, 25 radioterapia. Então, eu vi a cicatriz não como algo ruim, mas como algo que eu passou, né? Ficou a cicatriz para ficar a marca, né? Que eu venci um obstáculo. Nossa, Ana, você falando do seu aprendizado, eu lembrei da minha cunhada, que passou há pouco tempo pela mesma batalha que você. E no início do tratamento, ela falava assim, por que eu? Por que tinha que ser eu? Ela tinha tantos sonhos, ela é nova, natureba, comia direitinho, fazia tudo direitinho. E ela ficou questionando isso. Só que agora, no final do processo, que ela terminou também faz uns 2 meses, e agora ela até já vai viajar para o exterior, já vai viver, né? Aproveitar a vida. Ela falou assim, sabe, eu refaria a pergunta que eu fiz no início quando eu recebi a notícia. Por que não eu? Se eu sou uma pessoa como tantas as outras. Né? Porque a gente vê também muito julgamento, né? Você tem câncer porque você não perdoou, você tem câncer porque você não comeu direito, você tem câncer e a gente tem câncer, as pessoas têm câncer porque tem câncer. Né? Tem uma somatória, diagnóstico familiar, com alimentação, e às vezes fez todo o protocolo, fez tudo certinho e apresenta o câncer, não é verdade? Mas eu queria que você resumisse então pra gente, Ana, o que você diria para a família do paciente com câncer, o que você diria para a sociedade e o que você diria para a pessoa que recebeu a notícia? Para a família, cuidado com o que fale, né? Então, às vezes é melhor não falar nada, segurar a mão do paciente de oncologia, estar por perto, né? Se informar sobre a doença, né? E no meu caso foi o que eu optei.
A sociedade. Uhum. Eu vejo que a sociedade cobra o padrão de beleza, né? Cobra muita coisa. Mas o que nós devemos cobrar é a saúde no nosso país, né? Certo. Que está sucateada, que precisa se investir em prevenção, não só nos meses específicos, mas o ano inteiro, na alimentação, que não é divulgado, na prática de atividades físicas, né? Eu não era um paciente de risco, né? E eu desenvolvi câncer e conheci muitas pessoas que eram natureba, igual a sua cunhada, e desenvolveram a doença. Eu conheci uma moça com 23 anos, no auge da vida dela, né? Desenvolveu um câncer de mama. E o que falar para uma pessoa, né? O que dizer, que né? acabou de receber a notícia. Que ela olhe para a janela da vida, né? Pense positivo, procure se informar, entrar em sites seguros, né? A mídia está aí para que você possa conhecer a doença. Não fuja dela. Ela não pode ser maior do que a sua vontade de viver nunca. Pesquise, pergunte para o seu médico, né? Também não vá no primeiro médico. Eu recebi a doença, né, a notícia da doença, e eu ia fazer uma viagem. Eu optei em fazer a viagem. Quando eu voltei, eu fui cuidar do meu tratamento, né? Porque eu descobri que eu já estava com câncer, mas eu queria viver. Ana, muito obrigada por repartir sua experiência conosco, pelas dicas que você deu, sensacional, por sua participação, disponibilidade de estar aqui expondo a sua vida para ajudar as pessoas. Viu, querida? Muito obrigada. E você que está me ouvindo, eu quero te dizer, não importa se você recebeu uma notícia de câncer ou outra notícia ruim, abra uma janela diferente da notícia que você recebeu. Abra a janela para a vida, abra a janela da fé, abra a janela do otimismo. Olha, quando a gente nasce, a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas a gente não fica pensando o tempo todo, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, quando você receber uma notícia difícil para você, pense que você vai viver, que você está aqui para viver. Então, abra a janela da fé, da esperança, do otimismo e viva, porque é para isso que você existe. Beijo no seu coração.